Bom, gente, nesse vídeo eu trago aqui algumas questões, né, que caíram nas últimas provas das universidades estaduais paulistas. Já vou focar um pouquinho mais em segunda fase, no caso da Unicamp, que é o que está um pouco mais próximo aí da gente. E vamos ver como aparece o tema aí da Era Vargas dentro dessas universidades. Aqui, primeiro, uma questão do último vestibular da Unesp, ainda de 2024. Então vamos olhar. Analise a imagem que mostra a queima do café em Santos, em São Paulo, em 1931. Então ele já vai mostrar pra gente o que essa imagem quer mostrar, né? O que ela está representando. Então é lá em 1931, logo após a chamada Revolução aí de 30, uma política que foi tomada pelo governo Vargas diante da crise do café que existia no Brasil. Então, a cena, ocorrida durante o governo provisório de Getúlio Vargas, resulta, ou seja, qual é o motivo, né? Por que eles queimaram café em 1931? Qual é o projeto, qual é o problema que eles estavam tentando resolver com essa queima? Resulta da ausência de um plano de apoio governamental ao agronegócio, motor das exportações brasileiras. É justamente porque há um plano, né, porque eles continuam querendo ajudar o agro, uma vez que ele era o motor das exportações, era ele que sustentava o Brasil, que vai se usar essa estratégia de queimar o café, porque era necessário fazer esses preços elevarem, o que diante da crise de 29 seria impossível de outra forma. Da disposição de Vargas de destruir estoques de café para reduzir a força política e econômica dos cafeicultores paulistas. Ainda que Vargas tenha derrubado do poder os paulistas, ele entende que era necessário, né, ajudar os cafeicultores, porque é impossível o Brasil sobreviver economicamente naquele momento sem o café. O café era o nosso principal produto, então não dá simplesmente para despender, para ignorar a existência do café. Dos limites do projeto varguista de erradicar a fome no país por meio da proibição da exportação de alimentos. Café nunca foi exatamente uma questão ligada à fome dentro do Brasil, né? O café é um produto de exportação, então todas as políticas feitas pelo governo também estão ligadas às questões de exportação. Do projeto de industrialização implementado por Vargas, que retirava a subvenção do setor agrário. Vargas até vai criar um projeto de industrialização, mas isso vai ser implementado só lá no final do Estado Novo. O setor agrário continuou sendo o setor mais importante do Brasil durante toda a década de 30. Dos impasses de uma economia de base agroexportadora, afetado pela contração do mercado consumidor internacional. A gente tem uma diminuição no mercado internacional, vinda justamente da crise de 1929, que levou à quebra aí de vários países capitalistas. Então o governo Vargas ele vai usar de uma política que é a queima do café para tentar pelo menos elevar um pouco o preço desse café, que era o produto base de exportação do país. Nessa segunda questão, também uma questão da Unesp, agora de 2023, a Unesp é aí das nossas universidades a que mais trabalha com Era Vargas, então vamos dar uma olhada nessa questão. Ela é uma questão mais curtinha, mais direta, sem grandes textos, é uma questão daquelas difíceis de aparecer, mas que cobram um conhecimento mesmo, direto de algum assunto da história. Então vamos olhar. O final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, teve impacto na política brasileira do período. Então, está falando ali do final da guerra, né? E falando do impacto que o final da guerra trouxe na política brasileira. Então, pensar aí que impacto é esse. E ele já fala, né? Porque esse impacto expôs uma contradição. Então, a gente vai buscar qual é a contradição presente dentro do Brasil no momento em que está se finalizando a Segunda Guerra Mundial. Existe uma contradição entre o esforço nacional de construção de mercados regionais e a unificação no plano internacional do mercado global. Ainda que, né, o capitalismo tenha ali um mercado unido e vai se tornar no pós-guerra, ele vai aparecer ainda mais dessa forma, é preciso lembrar também que a gente está falando do mundo pós-Guerra Fria, então não existe uma unificação do mercado global
como ele coloca na questão aqui, total no final da guerra. Na letra B, a opção industrialista do regime varguista e a aceleração da demanda no mercado internacional da exportação de alimentos. De novo, né? Mesmo que a gente tenha no Brasil uma opção industrialista do governo Vargas, isso não significa que o Brasil deixa de ser um país de exportação de alimentos. E não há uma aceleração dessa demanda imediata no fim da guerra. O prevalecimento de ideologias de esquerda no cenário mundial e a guinada direita no plano interno do regime ditatorial. Não há, de forma alguma, um prevalecimento de ideologias de esquerda no cenário mundial. A gente tem os países comunistas, mas não houve um prevalecimento dessas ideologias. A vitória externa da defesa da democracia liberal e a persistência no âmbito interno de um regime ditatorial. É aquela contradição que vai pegar o Vargas durante o seu governo. Ele é uma ditadura de caráter fascista, mas que lutou ao lado de democracias que se tornaram aí vitoriosas. Claro que, né, do lado dessas democracias também havia o regime comunista. No entanto, mesmo se a gente considerar, não é a União Soviética que o Vargas se alia, é os Estados Unidos. Então, a defesa de uma democracia, a defesa do fim do fascismo e aqui dentro um regime ditatorial de inspiração fascista. Essa é a grande contradição do governo Vargas. E na última, letra E, só para a gente dar uma olhada, a militarização dos estados estrangeiros e a defesa intransigente no governo varguista de uma política externa pacifista. Vargas nunca foi um pacifista, né, gente? Ele tem características muito claras de ditador, de influência fascista, então não dá para classificar ele como um pacifista. Nossa última questão aqui é uma questão da Unicamp, de segunda fase, de 2023. Vamos dar uma olhada aí nela. A primeira transmissão de rádio realizada no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922. Então aqui, lá na década de 20, vai ocorrer a primeira transmissão aí do rádio. Durante a inauguração da Exposição do Centenário da Independência no Rio de Janeiro. O então presidente da República, Epitácio Pessoa, participou do acontecimento e transmitiu seu pronunciamento. O rádio permitia uma encenação de caráter simbólico e envolvente, estratégias de ilusão participativa e da criação de um imaginário homogêneo de comunidade nacional. Então o rádio, ele era envolvente, ele era algo diferente, ele era aquilo que havia de mais moderno em termos de comunicação naquele momento. E ele também permitia, né, essa ideia de que você estava falando com o Brasil inteiro. Você começa a criar um meio de estar presente em todo o Brasil ao mesmo tempo, que vai trazer essa ideia de uma homogeneidade que não é comum da gente ver no Brasil. O importante não era exatamente o que era transmitido, e sim como era transmitido, né? Permitindo a exploração de sensações e emoções propícias para envolvimento político dos ouvintes. Então, a ideia de que você vai usar do rádio para explorar sensações e emoções, ela já está presente desde ali do começo das transmissões, desde que o rádio chega ao Brasil na década de 1920 e rapidamente vai se tornar o grande meio de comunicação, pelo menos aí até a década de 60, década de 70, especialmente década de 70, quando a gente vai ver uma popularização da televisão. Tá? Aí a questão falava, a partir da leitura do documento acima e... Então aqui tem uma questão importante, né? Ele vai pedir pra gente ler o documento, mas ele vai colocar esse E aqui, quer dizer, eu preciso olhar dentro do enunciado, dentro do comando, o que ele quer que eu faça. Ó. Considerando as relações com o evento histórico do 7 de setembro de 1922. Então, na primeira questão, além de pensar ali o que ele quer, eu preciso levar em consideração que era o centenário da independência, que havia um evento. E aí ele pede para eu citar e explicar. Esse comando aqui é fundamental, porque não é para fazer uma única coisa, não é só para eu dar um nome, eu tenho que citar e explicar
2 significados da primeira transmissão oficial do rádio no Brasil. Bom, pessoal, então nessa primeira eu não posso esquecer, né, de citar e explicar, mas eu também não posso esquecer de falar do 7 de setembro e eu não posso esquecer que são 2 significados. É bastante coisa para fazer, tá? Primeiro ponto que eu posso colocar é que ali no 7 de setembro, né, no 7 de setembro de 1922, no centenário da independência, e esses são fatores importantes, porque o Brasil, 100 anos da sua independência, ele vai querer mostrar alguma coisa sobre ele. Então, o rádio, ele poderia representar a modernidade tecnológica. Então, no momento em que o Brasil comemorava o centenário da sua independência, ele mostrava uma modernidade tecnológica com a qual os presidentes governavam o país. Então ela traz aí essa ideia de que quando nós estávamos fazendo 100 anos da nossa independência, a gente estava ali trazendo também essa modernidade chegando no Brasil. Uma outra questão que a gente pode trazer é que nesse centenário, o rádio também representava... Faltou ali. Ferramenta política que passava a impressão de unificação do país. O próprio texto deu essa informação pra gente, né? O rádio é algo moderno, mas ele traz essa ideia de um caráter unificado, homogêneo, e que é importante ali na independência você mostrar. Afinal de contas, né, esse Brasil que vem sendo construído desde a independência, ele precisava demarcar cada vez mais essa ideia de ser um país unificado. Na letra B, de novo, né, a gente tem que lembrar que o comando falou pra gente ler o texto, mas colocou esse E aqui que é pra gente continuar vendo em cada enunciado o que a gente deveria fazer. Tendo em vista os vínculos entre presidente e população brasileira, explique 2 aspectos, de novo aqui, ó, são 2 aspectos do rádio na cultura política da Era Vargas. E ele deixa a gente usar de 30 a 45. Então, o que o rádio vai representar pensando a união do presidente com a população dentro da Era Vargas? Bom, a gente pode colocar aqui, citar, que na Era Vargas foi criado o programa conhecido como Hora do Brasil. É um programa de rádio no qual o próprio Vargas, eu colocaria entre aspas, mas falava com a população, dando uma ideia de aproximação com o povo. Então, o primeiro fator aqui que dá para citar é como Vargas vai utilizar do rádio, né, sabendo que ele é o principal meio de comunicação, para se aproximar aí da população. Um segundo aspecto que a gente pode citar dentro dessa perspectiva do Estado Novo, né, do Estado Novo, mas da Era Vargas como um todo, é que no Estado Novo foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que usou do rádio para fazer propaganda dos feitos do governo e da própria imagem do Vargas. Então, o DIP vai usar do rádio muitas vezes, por exemplo, para mostrar ali que o Vargas era o pai dos pobres. As propagandas feitas dentro do DIP foram fundamentais para criar essa imagem, e o rádio é um instrumento para isso.
Bom, gente, espero aí que tenha dado para vocês entenderem um pouco mais de Era Vargas através desses exercícios e como ir realizando esses exercícios. E na semana que vem a gente continua aí o nosso trabalho de revisão. Um abraço!